Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com o episódio novo da série Na Busca do Top 10 do Mundo de Partidas Rápidas aqui no Chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá começar esse nosso episódio de hoje. Aconteceu uma coisa engraçada aqui no final de semana, que eu fui jogar aqui uma partida e enquanto eu tava gravando aqui eu percebi que meu adversário tava usando o computador, porque o cara era uma máquina absurda. E eu acabei xingando muito durante o episódio que eu tive que cancelar, não deu para postar esse. E daí no Tilt eu acabei jogando várias outras partidas. E hoje quando eu entrei aqui para gravar, eu vi que realmente o cara foi banido, né? Não tinha como. Era uma partida muito bizarra, né? O cara, ele sacrificou todas as peças e no fim ele ganha com 2 peões passados unidos. É uma coisa absurda. E aí, claro, ele foi banido. Só que agora estamos aí com 2.729 de rating e vamos retomar a nossa série a partir daqui, a partir dessa história que rolou aí, a partir do tilt do mestre. E vamos lá, vamos começar esse nosso episódio de hoje. Nesse instante, estamos ali, número 25 do mundo, com 2.729 de rating. E vamos lá, vamos começar aqui, vamos lançar um desafio para uma partida de 10 minutos. Coloquei 200 pontos para baixo, infinito para cima, então o adversário tem que ter ali pelo menos seus 2.529 de rating. E vamos lá, vamos ver se encontramos um adversário, torcer para não jogar contra uma máquina, que assim eu não fico tão bravo aqui com o meu adversário. Depois eu posso até mostrar essa partida. Foi uma das partidas mais absurdas que eu já joguei aqui no chess.com. E era daqueles caras ainda que pensa 7 segundos, aí vai, pensa mais alguns segundos e vai. Vamos lá, ó, vou jogar aqui contra um Mestre Feed, que tem aí seus 2.567 de rating. E vamos jogar o que com ele? Eu vou jogar uma italianinha com ele. Vamos lá de italiana. Vamos jogar com D3. Deixa eu ver se está gravando tudo certinho. Sim, tudo gravando. Vamos jogar com Roque agora. Torre E1. Ele está jogando bem sólido com Bispo E7, que é uma variante bem mais posicional do que as variantes com Bispo C5. E aqui nós vamos acabar transpondo para uma Ruy Lopes. Trazer o cavalo para F1. Cavalo G3. O cara tá jogando tudo certo, a posição. Esse é o plano mais correto que tem, que é jogar com H6, bispo F8, voltar o cavalo para C6. O cara tá fazendo tudo o mais correto possível. Agora ele veio com o bispo para B7. E nós vamos desenvolver o bispo aqui para F4, de olho em D6. Fazer bispo B3, que é a diagonal. Geralmente, o jogador de pretas faz um bispo E6 para lutar contra esse bispo. No momento em que ele leva o bispo para B7, claro, ele vai tentar fazer um D5 aqui, que é a ruptura dos sonhos aí para ele. Mas no momento que ele faz isso, ele não consegue lutar contra o meu bispo. Meu bispo pode ficar muito ativo nessa posição. Vamos ver como que ele vai reagir. Imagino que ele vai tentar fazer um D5 em algum momento, né? A ruptura dos sonhos aí das pretas. Pronto, agora eu posso fazer E5. Bom, e aí ele pode ter alguns lances ativos aí na posição, como esse bispo C5. E agora vamos pensar aqui como reagir. A princípio, dama D3 parece um lance bom, pois dama D3 eu pressiono o peão de B. E se cavalo E4 eu posso trocar, depor e dama G3, ameaçando o bispo por H6. Esse lance ele parece bem razoável, trazer a dama para D3. E aí ele veio com dama B6. Esse aqui eu já não esperava. Olha que malandro esse lance. Pois se agora eu tomar em F6, ele tem bispo por F2 cheque, rei F1, torre toma, bispo toma, rei toma, ele vai ter um dama G1, talvez. Interessante o lance dele, que pode levar aí para uma série de complicações. Talvez eu tenha um torre E2
simples aqui para defender. Bom, aqui já tem que calcular. Temos que calcular na posição. Eu acho que torre E2 tem cara de ser o lance para defender F2. Vamos lá, vou jogar torre E2. Simplesmente defendendo. E agora é que ele tem uma decisão importante, né? Se ele vai trazer o cavalo para E4. Então, essa posição não estou ficando bem, não. Porque eu tenho o cavalo por E4 agora. Tudo bem que dama G3 eu não ameaço nada, né? Mas... Pô, meu bispo tá um monstro aqui em A2. Pode começar a criar algumas ameaças. Dama D7 agora ele tem torre E7. Então não tenho nada, né? Mas dama G3 parece um lance bem razoável. Porque aqui eu crio ameaças como E6, por exemplo, onde ele já tem que, pelo menos, sacrificar uma qualidade se ele fizer um lance como esse. Quer dizer, se ele permitir um lance como esse, eu posso ter um E6. Eu nem sei se eu quero fazer E6, na verdade, porque depois de torre E6, bispo toma, torre toma, eu ganho a qualidade, né? Mas ele tem esses bispos passando, a posição ainda é complicada. Ele pode tentar um torre C6 com a ideia de torre G6. Aí eu teria que jogar o E6 mesmo, ele sacrifica a qualidade, e daí eu jogo o bispo E3 para tentar consolidar a posição. Vamos ver como que ele vai jogar agora, que ele não tem um rei H8, que tá caindo F7. Eu tenho minhas ideias aqui com esse bispo em A2. Esse é meu grande trunfo da posição. A pressão lá em F7, a possibilidade de jogar E6 em algum momento. Deixa ele pensar agora, que é uma decisão não tão simples assim de se fazer. O que mais que podemos pensar? Claro, se ele permitir que eu dobre na coluna, é algo que pode ser bom também, né? Se ele permitir, ele não vai me dar todos esses tempos, né? Mas se ele permitir torre D1, torre D2, aí eu tenho algumas casas para invadir ali, ou na sexta ou na sétima. Não sei exatamente como ele vai jogar agora. Ele vai ter que ser criativo na posição. Eu imagino que eu estou um pouquinho melhor aqui. Não deve ser muita vantagem, mas posso estar um pouquinho melhor com essa possibilidade de E6. Ele está bem incomodado com a posição, provavelmente não está achando um lance aí para resolver. Eu acho que ele vai ter que sacrificar essa qualidade aí mesmo. É por isso que eu disse que o bispo geralmente ele fica em E6, porque imagina, se ele tivesse com o bispo em E6, ele está numa posição bem tranquila. Tudo bem que ele não teria o recurso de cavalo E4 que o peão fica caindo. Mas por outro lado, não tem que lidar com essa pressão grande na diagonal. Caramba, ele veio com o rei para F8. Porque agora E6. Se eu fizer aquele plano que eu falei de jogar um torre D1 e torre D2, por exemplo, torre D1, ele joga torre D8. Torre D2, torre toma, torre toma. Eu tenho que acertar o E6 aqui no momento certo. Se eu jogar E6 sacrificando agora, E6 ele toma de peão, P5.
Eu tô com essa grande dúvida. Vamos lá, vamos jogar E6. Posso estar inventando demais, mas... eu posso realmente estar inventando demais. Eu vou fazer o seguinte, se ele tomar de F, eu jogo um bispo E5. Com a ameaça de dama por G7. Se ele defende com torre E7, eu faço um dama G6. Com a ameaça de dama H7. E aí esse bispo D5 eu posso trocar e dama F5, tá caindo. Porque se eu jogo dama G6 direto, bispo D5, bispo toma, peão toma, a dama tá defendida e eu não tenho nada na posição. Mas eu posso pensar em fazer esse lance primeiro, bispo E5. Claro, agora eu tenho que lidar com as ameaças de E3 dele, que pode acontecer, mas não vai jogar E3, né? Sempre que jogar E3 eu tomo de F e abrir a coluna F para minha torre entrar em jogo. E a minha ideia agora é fazer o dama G6, com a ameaça de dama H7 e dama H8. Olha, ele caiu na minha ideia, porque quando ele faz bispo D5 agora, eu posso trocar e sobra dama F5 cheque. Porque agora a dama F5 cheque, cai a torre lá de C8. E cai com cheque ainda. Foi justamente por isso que eu joguei aquele intermediário. Eu joguei o intermediário bispo E5 para no final eu ter esse dama F5 cheque. E aqui azedou para ele, né? Porque qualquer forma que ele cobrir o cheque, eu tô tomando em C8 com cheque ainda. Ele não consegue nem pegar o bispo para seguir jogando. Aqui acabou a partida, né? Torre a mais. Não sei se ele vai seguir jogando ainda. Mas aqui já era, né? Aqui já foi. Foi interessante ali. É que ele tava com a ideia de bispo D5 e ele jogou meio que no automático, né? A mesma ideia de jogar o bispo D5 contra a minha outra ordem de lances. Ele não percebeu que sobrava esse cheque com a torre no ar. Bom, agora eu não sei se ele tá pensando em jogar ainda, ou sei lá o que ele tá pensando. Olha, ele vai jogar mais uns lances ainda. Vou jogar dama toma C8 cheque. Agora eu posso voltar essa dama já com dama F5 cheque. E, bom, posso fazer dama F6 agora, né? Dama F6 para trocar as damas já. Vamos lá, dama F6. Troco. E agora... Bom, ele tá ainda botando uma esperança aí nos peões passados. Mas não dá para fazer milagre aí com esses peões, né? Vamos voltar esse bispo para C3. Agora eu faço um bispo B4, por exemplo, para trocar os bispos. E a minha ideia agora é trazer a torre para E1. Talvez ele jogue D3 primeiro. E aí eu posso, de repente, jogar a torre D2. Aí eu tô pedindo para levar um golpe depois com E3 e dar chance para ele, né? Não, então se jogar D3 eu jogo torre E1. E aí depois eu trago a outra torre para o jogo. E aí vou acabar ganhando o peão dele. Né? Se ele jogar, por exemplo, bispo B6. Ah, tem mais essa, cara, né? D3, torre E1, bispo B6. Torre D1, ameaça a torre por D3. Aí ele não tem tempo nem de defender a torre para... Enfim, tá com uma torre inteira a menos.
Não tem muito para onde correr na posição. O Evandro tem seus truques aí também, né? O cara foi jogando tudo ao toque ali, não prestou atenção na malandragem da ordem de lances, foi na mesma ideia do Bispo D5. Acabou indo uma peça embora na brincadeira. Mas eu acho que sempre ele estava um pouco pior assim na posição. Eu tenho a impressão que desenvolver o bispo para B7 não é uma ideia muito interessante nessas posições de Rui Lopes, italiana, porque meu bispo ele fica um monstro ali na posição. Bom, ele tá que pensa. Joga o torre 1 agora. Que CD3, torre por E4, né? Acho que eu posso fazer torre 1. Ah, ele quer jogar E3 ainda. Olha que malandro. Porque se eu tomar em E3, ele quer jogar D3. Pô, o cara foi super malandro aqui, hein? E se eu tirar o rei para H1, ele toma em F2, eu tomo em E6, né? Se ele jogar D3, eu tomo em E3, bispo toma, torre toma. Tirar esse rei para H1. Pô, o cara ainda achou um recurso aqui ainda, né? Se eu não tô malandro aqui, se eu não tô esperto, né, com ele que tá malandro, se eu não tô esperto como malandro aqui, ele ainda acertava um golpe para seguir jogando. Mas agora, realmente, eu acredito que acabou, porque se ele tomar em F2, eu jogo torre por E6. Se ele joga D3, eu jogo torre por E3, já devolvendo o material. Bispo toma, torre toma. E aí tô ameaçando o peão. Se ele trocar tudo, sobra um bispo inteiro. E eu tô querendo jogar tomando em E3 agora. Jogar FE3. E depois ir atrás desse peão. Bom, e o cara vai tentando até o último segundo. Vai lutando aí na partida. Ele vai até a última chance. Mas né? Tem que tentar, né? Vai que dá uma vacilada ali, o cara ainda escapa. Vamos lá, chegamos a 2.734 nessa brincadeira. Vamos fazer a revisão dessa partida. Eu vou colocar aqui então para revisar. Partida interessante, assim, ambos jogaram bem rápido ali a fase da abertura, que era tudo mais ou menos teórico, mas agora eu vou ver com calma ali com você. Então ele me deu quanto aqui? Foi, deixa só eu voltar, deu 96,5 de precisão para mim, 92,5 de precisão para ele. E vamos olhar aqui com o que rolou nessa partida. Começou aí com uma abertura italiana. Ele jogou ali com cavalo F6 e bispo E7, jogou um pouco mais sólido na posição. Essa italiana é uma italiana muito interessante porque limita as opções do adversário, né? Então, basicamente, ele joga com bispo C5 mais ativo ou joga com bispo E7, assim, um lance mais sólido. Então, se você conhecer essas duas alternativas, você já consegue jogar bem a sua partida. Inclusive, se você quer aprender mais sobre essa italiana e várias outras aberturas, entra para a lista de espera da próxima turma de alunos da Chessflix, que você pode se tornar aluno com uma condição especial, ter acesso completo às trilhas de treinamento, todos os cursos de abertura, meio jogo, finais, incluindo os cursos de italiana, onde eu explico como jogar esse tipo de posição, não só com bispo E7, mas com bispo C5 também, que tem a variante de bispo G5, ou a de roque, que eu venho jogando aqui no desafio, né? O link está na descrição do vídeo, tá? Se você quer se tornar aluno, e você ainda pode se tornar aluno com uma condição especial na lista de espera. Bom, tudo teórico até aqui, é uma transposição para uma Rui Lopes, basicamente.
quando eu jogo com C3, ele vem com esse cavalo A5. Essa posição também pode surgir de uma Ruy Lopes com D3. Eu fiz cavalo BD2, a ideia típica de levar o cavalo para F1, cavalo G3, e ele veio com o plano mais correto, H6, bispo F8, para fazer a ruptura D5, H3, cavalo C6, e agora eu faço D4. Posição teórica ainda, fala que tem mais de 1000 partidas na base com essa posição. E aí ele tomou tudo em D4, bispo B7. É um lance possível, mas eu acredito que é mais preciso vir com o bispo para E6 do que com o bispo para B7. Também o computador avalia os dois como semelhantes, né? Tanto o bispo B7 quanto o bispo E6, ele dá ali um 0,40, né? Joguei bispo F4, o lance do computador aqui era B4. Caramba, B4. B4, esse eu posso falar que eu nem sonhei em fazer B4, né? Ele jogou torre C8, eu faço bispo B3 agora. Aí uma leve vantagem, A3 é o lance. E aí ele veio com D5 agora. Não tem vantagem para ele expandir com A5, A4, ele só está enfraquecendo mais a ala da dama. É melhor ele fazer esse D5 direto com o peão em A6, não faz tanto sentido isso. Aí jogou bispo C5, dama D3 é o lance, dama B6 intermediário. E aí torre E2 exclama, caramba, eu joguei bem a abertura aqui. A abertura foi bem jogada. Eu acho que foram todos os lances certos, né? Dama D3, torre E2. A ideia aqui dele, se eu jogasse, por exemplo, tomando em F6, é que ele joga bispo toma F2 cheque. E aí se eu jogo, por exemplo, rei F1 para tentar defender, ele toma em E1, torre por E1. Aí ele vai jogar... ele joga dama para F6. Eu achei que ele ia jogar tomando e dama G1 cheque, que já me incomodava bastante já. Mas esse aqui parece ainda melhor na posição. Crava o bispo e azedou já. Bom, joguei o torre E2, troquei dama G3, rei F8. Caramba, acertamos essa posição, hein? Essa partida foi aparentemente bem jogada. Torre E2, E6 ao lance também. Pô, aí interroguei. Achei que eu pensando que ia acertar todos aqui. De repente vem o bispo E5 que ele não acha legal. Tinha que ser torre C1 aqui. Torre C1 legal que ameaça a torre toma C5 e bispo D6 cheque. E, por exemplo, se torre D8, H4. O computador vai bem na boa. Sacrifica o peão e vai melhorando aos pouquinhos a posição. Caramba, conceito, hein? Se bispo D5, troca... E se tomar de peão, aí o bispo E5 agora. É difícil de entender isso, bem difícil de entender na partida. Eu fui para algo mais concreto, joguei bispo E5, torre E7 ao lance, dama G6. Olha, caiu minha vantagem do jeito que eu joguei. Parecia chato aqui para ele, eu tô entrando com a dama. Aí bispo D5 interroga duas. Mas se ele faz torre D8, o computador ainda acha que tá equilibrado. Tem uma leve vantagem das brancas, mas o preto tá na luta aqui. Mas eu acho mais difícil jogar a posição de pretas. Aí ele interrogou duas, caiu a torre, que era meu golpinho ali, que eu tinha planejado antes. E depois só trocar as peças e ganhar aqui a posição. Bom, partida interessante essa. Vamos ver como ficou a classificação agora, depois dessa partida. Vamos dar uma atualizada. Estamos em que lugar agora? Vamos lá, ó. Chegamos ao número 22 do mundo, então, aqui no chess.com com 2.734 de rating. Estamos aproximando aí do top 20, hein? Porque, olha só, se eu ganhar mais 3 pontos, eu já entro aqui no top 20, porque aqui tá tudo embolado, né? Tô aí com 2.734 e depois já tem aqui o Andrei Kim, 2.735... o Abdu com 2.735 e tem um Mestre Fit perdido aqui no meio com 2.736. Vamos ver se consigo passar essa galera aí no próximo episódio da série. Se você tá gostando, deixe seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.